Olá, queridos amigos, é um prazer começar mais um programa com você. E vamos lá, vamos avançar hoje falando dos vários tipos de vícios. Nós temos vícios em muitas coisas, né? Por exemplo, drogas no geral, álcool, remédios, comida, tabaco, atividade física, compras, vício por compras, vício por roubo, vício por trabalho, vício por sexo, vício por jogo, televisão, internet e redes sociais, vício por adrenalina, vício por religião e meditação, vício por relacionamento, companhia e vício em mentir, vício por mentira. E são só alguns, tá? Porque tem mais, tá? Mas vamos entender o seguinte, o problema não é nenhuma dessas atividades. O problema não é o roubo, o relacionamento, a religião, a mentira, o sexo, o jogo, a internet, a TV, compra, trabalho, cigarro, comida, atividade física, álcool, nada disso é o grande problema. Nem mesmo a droga, cocaína ou crack é o principal problema. O problema é uma estrutura emocional por baixo disso tudo. Nós entendemos que o grande problema causador da dependência para valer das pessoas é a estrutura de vício. E a estrutura de vício, ela é uma estrutura psíquica emocional. Ela não é o objeto de vício, o elemento de vício. Então, a comida, o cigarro, a atividade física, as compras, isso são elementos aonde o indivíduo que tem a estrutura de vício se conecta. Elementos com os quais ele se conecta, nos quais ele se vicia. Então, o problema é uma estrutura emocional que alguns sentem como buraco, vazio, uma insegurança extrema, uma angústia, um sentimento de solidão, um medo, uma ansiedade, uma irritabilidade. Existe um sentimento de base que busca alívio, busca completude em alguma prática ou substância que alivie, que complete. Quando eu digo substância, fica evidente, né? Ou seja, a cocaína, o álcool, o crack e outras drogas, o remédio, são substâncias que são usadas como remédio para questões emocionais. Para aliviar ou para estimular, para trazer uma alegria, uma satisfação produzida quimicamente. No entanto, o vício por atividades também é vício químico. O vício por uma atividade, como atividade física, é vício por endorfina. O vício por uma atividade como jogo é vício por adrenalina, ou esporte radical, vício por adrenalina. O vício por religião é o vício por ocitocina, ou a codependência, o vício por companhia, é um vício de ocitocina. Aquele amorzinho, aquela conexão, o que aquilo dispara no meu sangue e eu preciso mais e mais e mais. Por favor, não entenda que o problema é a religião, não é a religião o problema não é a atividade física, o problema não é o sexo, o problema é a estrutura emocional que está por baixo dessa necessidade de usar, dessa necessidade compulsiva de fazer aquela prática, aquela atividade. A necessidade pela atividade, ela existe porque a atividade produz uma reação química no corpo. Então também é dependência química, só que não é dependência de uma química externa inserida. Não, é uma dependência de uma atividade que produz uma química corporal que me é fundamental, porque senão eu fico mal. Fico inseguro, fico no vazio, fico ansioso, fico triste, depressivo. A causa fundamental está por baixo, né? Então vamos lá. Vício, por exemplo, por comida. A comida, o açúcar liberado a glicose liberada pelas massas, pelos carboidratos, ou o próprio açúcar em si, libera serotonina no sangue e a pessoa tem uma sensação de prazer, de contentamento, de alívio. Então,
Muita gente usa a comida como remédio, ou usa a comida como fonte principal de uma serotonina que não consegue produzir sozinho. A comida é que alivia, a comida é que traz esse prazer, esse preenchimento. Tem pessoas que sentem isso com o cigarro, né? Então, o cigarro traz um alívio, traz uma tranquilidade, traz uma sensação de conexão consigo mesmo, um preenchimento, né? Se preenchendo o peito com aquela fumaça quente, né? Traz uma sensação de preenchimento, de alívio, de conexão. O vício por compras. Então, a pessoa compra e alivia uma tensão ou uma falta, um sentimento de necessidade que ela teve por muito tempo. Muitas vezes a dependência por compras tem a ver com eventos lá do passado, uma fase da vida onde a pessoa queria ter e não podia, né? Então, uma infância privada de algumas questões que a pessoa queria ter, né, pode fazer com que ela queira, hoje sendo um adulto, ela precise comprar. Tudo aquilo que ela queria ter e não podia, hoje ela vai se dando coisas. E aí ela alivia essas tensões de querer, ela alivia essas tensões. É diferente, ou de baixa autoestima, né? É diferente da pessoa que quer de fato um objeto, quer comprar algo porque por aquele algo de verdade, porque aquilo é uma coisa bacana que ela vai usar, que vai ser muito útil. O comprador compulsivo, ele compra pelo ato de comprar, porque a química produzida na satisfação momentânea de comprar alivia, preenche uma falta, um consumo reprimido histórico da pessoa. Tem gente viciada em trabalho, né? A adrenalina do trabalho, de ter que bater meta, de conseguir realizar mais e mais e mais e mais, né? Então isso também traz uma química corporal e tem muita gente viciada nisso. Quando ele fica sem trabalhar, ele não sabe o que fazer, ele se sente perdido. Tem gente viciada em sexo. O sexo produz uma química também corporal, né? O êxtase do orgasmo, e tal. É maravilhoso, não é? Claro que é maravilhoso. Assim como trabalhar é maravilhoso, comprar um presente para você mesmo é maravilhoso, atividade física é maravilhoso, comer uma comida que te dá prazer é maravilhoso. Então o problema não é nada disso. O problema é a estrutura emocional por baixo. Então é muito comum encontrar dependentes de sexo. Dependentes de sexo são pessoas que, se não fazem sexo todo dia, não conseguem ficar bem. Precisam do sexo diário. Tem gente que precisa do sexo mais de uma vez por dia. Tá? Então, a pessoa usa o sexo como remédio. Ela usa o sexo em busca daquele alívio, daquele relaxamento que o sexo traz. Sem fazer isso, ela leva a tensão do dia para o dia seguinte, ela leva a ansiedade, ela leva o sentimento de falta, de desespero para o dia seguinte. Então, ela precisa do remédio sexual. Então, quando a pessoa é livre de vícios, quando ela, se não fizer aquilo, ela não se sentir mal. Se ela não comprar, ela se sentir bem, numa boa, ficando 2, 3 semanas sem comprar. Ela, se não for na atividade física, ela não se sentir mal. A atividade física faz melhor, né? Mas se ela não fizer atividade física, ela não se sente mal, ela fica bem. Isso é independência química. Isso é ter uma vida livre de vícios. Em relação ao sexo, a mesma coisa. Faz sexo porque é bom, mas não porque fica mal se não fizer, né? Então, pessoas dependentes de jogos, ok? Se não for jogar, dá aquela angústia, algo falta, a pessoa precisa ir para o jogo. Pessoas dependentes de televisão, precisa ver várias horas de televisão por dia. Chega em casa, não consegue não ligar a televisão. Se não ligar a televisão, fica angustiado. Precisa de televisão. Pessoas viciadas em internet, em redes sociais, pessoas viciadas em adrenalina, no esporte radical, no jogo, viciadas em religião, na ocitocina do êxtase religioso. Então, o êxtase da conexão com o divino traz uma química corporal muito benéfica, muito sadia, ok? Maravilhosa. E as pessoas praticam porque isso faz bem. Agora, se a pessoa fica sem praticar, ela fica mal, ela se sente desamparada, sente um buraco, sente um vazio, muito provavelmente ela já tem esse buraco, esse vazio, esse desamparo nela. E aí a religião está dando um suporte, está sendo uma muleta. Pode continuar praticando a religião, isso não é o problema, mas nós podemos resolver essa estrutura emocional profunda, para que a pessoa não tenha dependência de nada. Se ela quiser rezar, é porque rezar faz bem, mas não porque ela fica muito mal se não rezar. Ok?
Tem gente viciada em roubo, porque a sensação de roubar, de ter aquilo, aquela adrenalina do roubo também traz uma adrenalina e uma satisfação de conseguir, de ludibriar. Tem gente viciada em mentira, ela precisa contar vantagem, porque ela se sente mal, ela se sente menos, ela se sente pobre, se sente desinteressante. Então, quando ela mente, é um processo compulsivo, ela precisa mentir. Vem uma sensação boa, vem uma sensação de que eu posso, de que eu sou. Então, a causa está por baixo, existe um buraco vazio, e é uma estrutura muito semelhante diante de qualquer elemento de vício, hein? Qualquer elemento de vício. Eu falei da dependência por companhia? Pois é, tem a dependência por companhia, relacionamento. A pessoa se relaciona com alguém que ela sabe que, a maltrata, se desfaz dela. Mas se a pessoa ameaça de ir embora, ela já se sente quase que morrendo. Vem um sentimento de buraco, de vazio, de desamparo. Por quê? Porque existe isso já nela. Ela usa a outra pessoa como um pai, como uma mãe, para suprir um sentimento de falta. Então nós precisamos resolver o buraco, o vazio, o desamparo. Ao resolver isso, naturalmente a pessoa pode se posicionar no relacionamento com uma firmeza que antes ela não conseguia ter, com uma inteireza, com uma autoestima, colocando limites de maneira bem colocada, tá? Então isso é se tornar uma pessoa independente. E se for se separar, vai ser feliz com outra pessoa, que vai encontrar uma pessoa numa nova frequência, numa frequência de relacionamento positivo, aquele tipo de relacionamento em que a gente está junto porque a gente escolhe, porque nos faz mais feliz, e não porque a gente não consegue ficar sem esse inferno. Isso é dependência, estrutura de vício. Então, na ápice de desenvolvimento humano, nós trabalhamos a estrutura, esse é o diferencial. Nós trabalhamos a estrutura de vício. E não somente tirar o objeto do vício da pessoa. Nós não fazemos só tirar o objeto de vício da pessoa. Por quê? Porque quando você tira o objeto de vício, ou ela vai ficar no desespero, na angústia, no desequilíbrio, ou ela vai precisar substituir por outro objeto. Eu não conheço quem não substituiu. Tá? Ela vai substituir por comida excessiva, ou vai substituir por compras, ou vai substituir por sexo, ou vai substituir por relacionamento, necessidade de relacionamento, religião. Então, pessoas que pararam com a cocaína e que estão há anos sem usar, estão se segurando, muitas delas, na religião ou no esporte intenso diário. É o mais comum que a gente encontra. A pessoa precisa rezar 1 hora por dia, 2 horas por dia, ou fazer prática esportiva intensa, ou as duas coisas, ou mais ainda. Então o problema aqui não é a oração nem a atividade física, não estou falando disso. Eu estou dizendo que quando você tira o objeto de vício da pessoa, você não tirou a estrutura emocional causa, o buraco, o vazio, e ela vai procurar em outra coisa ou vai ficar mal. E aí volta a usar o seu vício de antes, né? Então na ápice nós resolvemos a estrutura, tem causa. Esse buraco, esse vazio, essa ansiedade, essa angústia, a solidão, cada um tem o seu característico. Esse buraco tem causa na história de vida da pessoa, foi criado lá atrás, e nós temos metodologia para encontrar a causa e tratar a causa, reorganizar a causa, ressignificar, limpar as emoções. Como resultado, a pessoa se sente pela primeira vez na vida equilibrada, emocionalmente inteira, feliz, com inteligência emocional, com confiança, com equilíbrio, sem ansiedade. Ou seja, não precisa mais de nada como remédio, nada. Ela pode fazer qualquer prática que ela queira, porque aquilo faz bem, mas não porque sem aquilo fica mal. Isso é ter uma vida livre de vícios, nem lembrar mais da droga que antes tinha necessidade, nem lembrar da sobremesa. Quer se livrar da compulsão, do vício, da dependência química? Entre em contato com a ápice, 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000. E o nosso site do projeto Vida Sem Vícios é www.vidasemvicios.com.br, www.vidasemvicios.com.br. E você pode nos achar no YouTube e assistir todos os programas lá disponíveis no YouTube. Toda semana, novos programas vão para o YouTube. Você digita lá Ápice Desenvolvimento Humano e entra no canal da Ápice e escolhe os vídeos que mais te agradam. Tem vários lá,
não só sobre a temática vícios e compulsões, mas sobre desenvolvimento humano, evolução humana, reprogramação emocional e comportamental, para os vários temas possíveis na vida. Tá? Então, Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube. E o nosso Facebook, também Ápice Desenvolvimento Humano. Você curte a nossa página e passa a receber as nossas informações, os nossos posts. Muito bem. Então, deu para entender que vício é uma estrutura psíquica emocional. Vício não é uma prática de usar algo ou de fazer algo. A prática de fazer aquilo, né, é uma busca de alívio do sentimento fundamental, do problema fundamental que está dentro da pessoa. Por que o alcoólatra não quer admitir que é alcoólatra? O compulsivo por compras não quer admitir porque ele não quer parar. Por que o viciado em drogas não quer admitir? Porque ele não quer parar. Ele só vai querer parar quando ele ficar muito mal, quando ele perceber que o mundo está ruindo, de fato está caindo na cabeça dele. Né? Por quê? Porque antes da coisa ficar ir pro brejo de vez, antes da coisa do problema ficar muito grave, da perda de vida, perda financeira, perda de relacionamento, perda profissional, perda de saúde, antes de alguma dessas partes ou várias dessas questões ficarem muito graves, o viciado, ele continua encontrando alívio, encontrando prazer, realização naquela prática compulsiva. Por quê? Porque a prática preenche, alivia, a prática dá a felicidade que ele não consegue ter sozinho no dia a dia. Por não conseguir ter sozinho no dia a dia, a pessoa precisa encontrar isso, ela com ela mesma, com aquela prática. É um atalho, né? É um atalho, é uma busca, né, por esse preenchimento, por essa realização, esse preenchimento, esse alívio, esse prazer através daquela droga ou daquela prática, daquele consumo ou daquela prática em si. Comida, cigarro, atividade física, compras, roubo, trabalho excessivo, sexo excessivo, jogos, TV, internet, adrenalina, religião, relacionamento, roubo, mentiras e outras coisas mais. O importante é ser livre de vícios. A Ápice Desenvolvimento Humano é a única que trabalha de maneira completa e com comprometimento com o resultado, vícios e compulsões no Brasil. A Ápice trabalha com comprometimento com o resultado. Ok? Nós vamos até se consolidar plenamente a não mais necessidade de usar. Até se consolidar o equilíbrio e o preenchimento emocional da pessoa nela mesma, sem precisar de nada de fora. Então, é um trabalho diferente, são técnicas de última geração, metodologia inovadora, integrativa, que usa várias técnicas desenvolvidas nas últimas décadas, para pessoas que querem mudança. Então, se você quer de fato mudança, se você tem essa problemática em você, ou se você é um familiar, faz parte de uma família que tem dependentes químicos, busque auxílio de maneiras diferentes. Continuar fazendo da mesma maneira, você tem o resultado mesmo que você sempre teve. E na Ápice, nossa especialidade é inclusive trabalhar pessoas que já tentaram várias vezes e não conseguiram, né? Então você que já fez diversas internações, ou tem alguém na família que fez diversas internações, vem conhecer o diferencial Ápice, vem para uma entrevista individual, sabe? Ter uma atenção especial para você, você merece conhecer com calma e de perto uma solução possível para esse problema, você que já tentou de diversas vezes e não conseguiu, para alguém da sua família e para você mesmo, tá? Vem ser feliz em primeiro lugar, vem ser feliz para não precisar da felicidade da droga. Então é preciso reorganizar-se, se reprogramar de dentro para fora, isso é independência química. Telefone 11 2361 5000. Você de qualquer região do Brasil pode vir e passar por esse processo com eficiência em São Paulo, capital. 11 2361 5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br. Você pode também falar mais sobre isso. Você tem
amigos, você tem conhecidos, provavelmente no seu trabalho, nos seus relacionamentos sociais, que sofrem com essa problemática. A dependência química, ela é um mal, e não só a dependência química, né? Os vícios no geral, quando intensos, eles afetam a pessoa e os relacionamentos em volta, né? Todo mundo fica abalado, fica desestruturado, vendo uma pessoa se afundar, vendo uma pessoa se incomodar e incomodar, vendo uma pessoa sofrer, vendo uma pessoa perder a vida. E todo mundo entra no desespero e daqui a pouco está todo mundo mal. A ápice, ela trabalha também o familiar. Muitas vezes nós começamos pelo familiar, para fortalecer o familiar, deixar ele sabido, né, de como lidar, deixar ele equilibrado, pleno, para a partir daí o próprio familiar tomar as rédeas de uma nova maneira, de uma maneira que funcione. E aí sim direciona a pessoa para o tratamento, direciona o dependente químico para a solução, seja ele um marido, uma esposa, seja ele um irmão, um pai, uma mãe, seja ele um filho, né, que é na maioria das vezes. Então, atender a pessoa em primeiro lugar, a pessoa que sofre ao lado, muitas vezes vai gerar o pilar fundamental para consolidar a transformação do sistema e da pessoa em si, que é o dependente químico, o viciado em questão. Tá? Então é preciso trabalhar todos de dentro para fora. Preciso trabalhar os acúmulos emocionais, os desesperos, as raivas e mágoas acumuladas e o poder pessoal com amor no familiar, no codependente e no dependente químico, trabalhar para valer, né? Esse renascimento, esse crescimento emocional, esse se limpar das trevas, ou seja, se limpar de todas aquelas couraças de incompletude, ou de ansiedade, ou de angústia, ou de infelicidade. Quando você resolver o que está por baixo, não precisa mais buscar Deus através da droga, através do sexo, da comida excessiva, das compras, das mentiras, dos roubos, dos relacionamentos que não trazem felicidade, que só trazem alívio. Então, assim, é preciso resolver esse buraco, resolver essa estrutura, cuidar disso de vez, para que a pessoa possa ser feliz por ela, inteira, sem drogas. Pessoa normal, né? Que toca a vida, tem problemas, como todo mundo, mas que tem uma sustentação emocional própria, de felicidade, de paz. Isso é vida sem vícios. Então, telefone 0 operadora 11, venha para uma entrevista, você merece uma entrevista, tirar todas as dúvidas, saber exatamente como é o processo, individual. É um trabalho que tem, inclusive, garantia. Nós, depois de terminarmos o processo, ficamos por mais um ano monitorando e refazemos o que for necessário. Tá? Isso raramente acontece, a grande maioria dos casos nós consolidamos de primeira. Então é um processo garantido, diferente, conheça de perto. 11 2361 5000 e o site www.vidasemvicios.com.br 11 2361 5000. Foi um prazer estar com você, muita evolução sempre, muita liberdade, paz, alegria, confiança, crescimento. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.